Olá, seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai abordar um tema super importante para você, Nutri, que após esse vídeo eu tenho certeza que você já vai conseguir modular a microbiota intestinal sem precisar usar suplementos para isso. Hoje a gente vai conversar sobre fibras, o principal alimento da nossa microbiota. Então, bora lá? Bom, meu povo, fibras é o alimento principal da nossa microbiota e que, coincidentemente ou não, a nossa população cada vez mais está ingerindo menos fibra. Quando a gente vê aqueles estudos da POF, do orçamento familiar, que mostra como está a alimentação, quais alimentos estão sendo mais consumidos, quais alimentos estão sendo menos consumidos, todos esses dados nesses estudos, a gente consegue ver que cada ano que passa, a população está consumindo menos fibras na sua alimentação. Teve um tempo onde houve o boom dos industrializados, que trouxe essa praticidade, vendeu essa proposta de praticidade e que calhou ali com o momento da mulher também estar trabalhando fora. Então, homem e mulher trabalhando fora. Não tem ali uma pessoa em casa com tempo dedicado para cozinhar. A praticidade veio e acabou fazendo com que a gente aderisse aos alimentos industrializados e consumisse cada vez mais esse tipo de alimento. Só que de um tempo para cá as pessoas estão tendo uma maior consciência de que os alimentos industrializados eles não são tão benéficos para a nossa saúde. Tanto é que, em resposta a isso, a gente vê a indústria tentando trazer alimentos mais clean, né? Alimentos que não tenham tantos aditivos, alimentos sem adição de açúcar. A gente vê hoje no mercado, por exemplo, sucos, vários sucos, não só o de uva, que foi o primeiro que começou, que é 100% da fruta, que não tem adição de açúcar, que não tem nenhum conservante ali, que o método de conservação é diferente. Então, isso acaba fazendo com que a indústria tente ir atrás de alternativas para manter o público que ele conquistou consumindo os seus produtos. E aí, o que tem a ver os industrializados, né, com a microbiota, com a fibra? Acontece que os alimentos industrializados, na maioria das vezes, eles são pobres em fibras. Eles são ricos em carboidratos, em sódio, em aditivos, em gordura e, na maioria das vezes, gordura saturada e gordura trans, que são um verdadeiro caos para a microbiota. Quando a gente pensa em saúde da microbiota, esses são os ingredientes que, em excesso, fazem mal, causam desequilíbrio, levam à desbiose, levam à inflamação, que levam ao desenvolvimento das várias doenças que a gente pode ter acometendo o nosso corpo. Então, a gente já consegue entender que os alimentos industrializados, eles não só trazem todos os malefícios que a gente já conhece na nossa saúde, como também afeta a nossa microbiota e é um plus de todos os malefícios que podem causar na nossa saúde, né? Então, é muito importante a gente trazer essa informação para o nosso paciente e empoderar ele para que ele possa ir no mercado e fazer as melhores escolhas. Então, um ponto muito importante que eu gosto muito de trabalhar nos meus atendimentos é ensinar a leitura de rótulo e não ficar ali apegado em indicar 3, 4 marcas para o paciente, porque a gente não pode indicar uma única marca, né? A gente tem que indicar várias opções, mas sim empoderar ele para que ele saiba escolher o melhor produto para ele. E aí, voltando para a questão da fibra, por que a fibra é o protagonista quando a gente fala da saúde intestinal? Bom, a fibra ela é um elemento utilizado pela microbiota. A microbiota fermenta essa fibra, utiliza como substrato e com isso faz com que favoreça a manutenção das bactérias benéficas e com esse controle dessas bactérias benéficas, elas impedem o crescimento de bactérias maléficas, de bactérias patógenas.
E quando a gente oferece esse substrato na quantidade adequada para a microbiota, a gente mantém essa harmonia e a gente não tem o aumento de determinados tipos de bactérias, de determinados tipos de filo, o que também é caracterizado uma desbiose, por mais que as bactérias que estejam aumentadas sejam consideradas bactérias comensais. Mas esse aumento a gente não sabe até que ponto pode causar ali alterações na função daquela microbiota que possam impactar de alguma forma negativa a nossa microbiota. Então a fibra é o principal substrato da alimentação que elas utilizam para fermentar e manter a sua saúde e manter o seu equilíbrio. E quando a gente tem uma microbiota equilibrada, quando elas estão ali em harmonia, isso faz com que elas interajam de forma adequada com a nossa barreira intestinal, promovendo a manutenção dessa barreira intestinal, que é promovendo a expressão das tight junctions para manter, então, as células intestinais, né, os enterócitos, próximos uns dos outros, formando essa barreira. Elas também vão estimular a produção do muco que fica acima dessas células, que faz parte dessa barreira intestinal, que protege também o nosso corpo da invasão de elementos estranhos e que também compõe essa barreira intestinal. Elas vão ter uma relação íntima e adequada com o nosso sistema imune, que está presente ali no intestino, para sinalizar qualquer alteração, qualquer elemento estranho dessas células do sistema imune já agirem e impedir que a gente então desenvolva alguma infecção, alguma complicação por conta da invasão daquele elemento estranho. Então, quando a gente tem uma microbiota equilibrada e saudável, a gente tem todos esses mecanismos e também o nosso metabolismo funcionando de uma forma mais harmoniosa, porque elas produzem também metabólitos que vão estar agindo em várias células do nosso corpo, sinalizando ali a secreção de hormônios que são importantes para o momento da alimentação, então sinalizam a saciedade para a gente parar de comer, que sinalizam ali para fazer lipólise ou lipogênese na proporção adequada, nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, mantendo o nosso peso, né? E isso tudo gera essa harmonia generalizada quando a gente tem a harmonia da microbiota. Então a fibra é um elemento que, quando a gente pega um paciente com desbiose e que a gente olha a dieta, na maioria das vezes esse paciente não consome a quantidade adequada de fibras. E quando a gente já começa a promover um aumento dessa fibra na alimentação, a gente já começa a observar uma melhora. E um ponto muito interessante é que, quando a gente aumenta fibras associado com a ingestão de água, os pacientes começam a relatar que, se ele tem constipação, né, que a gente pode ter pessoas que têm baixo consumo de fibra, mas que evacuam normalmente todos os dias. E nesses pacientes com constipação, eles observam logo uma melhora do funcionamento intestinal e uma sensação de bem-estar, que está muito relacionada à eliminação de todos os elementos que devem ser excluídos do nosso corpo no momento certo, sem a gente ficar em contato com aqueles elementos, absorvendo aqueles elementos que devem ser eliminados, que já foram metabolizados pelo nosso corpo para serem excretados e que acabam ficando ali em contato no paciente com constipação. Bom, eu sei que muitos de vocês querem aprender como suplementar probiótico, prebiótico, simbiótico e outros suplementos que a gente tem no mercado disponíveis hoje. Só que a gente precisa entender que a dieta é o protagonista no tratamento da modulação intestinal, que ela deve ser modificada. E a gente precisa entender quais componentes da dieta vão ser importantes para fazer com que o nosso paciente tenha uma microbiota equilibrada e ele tenha o bem-estar e saúde. Não adianta a gente prescrever suplementos, saber prescrever os melhores suplementos, se o nosso paciente não muda o estilo de vida, porque após a suspensão do suplemento, esse paciente vai voltar para o seu estágio inicial. E todos os sintomas, todos os resultados que vocês estavam trabalhando juntos vão ser jogados por água abaixo. Então é importante que a gente enalteça a dieta, que a gente ponha assim ela como protagonista para os nossos pacientes entenderem que ela é o elemento central e que
o suplemento não faz milagre se não tiver essa mudança em conjunto. Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui. A gente tem vídeo toda terça e quinta. Então, vem sempre aqui no canal para você assistir conteúdos sobre nutrição e microbiota intestinal. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!